Pessoal, vamos iniciar agora o estudo do roteiro 3, que é o estudo dos procedimentos especiais na legislação extravagante, ok? Então vamos iniciar com o estudo do procedimento dos juizados especiais cíveis, certo? O sistema brasileiro dos juizados especiais, ele é formado pela uma lei geral, que é a Lei 9099/95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais estaduais. Nessa lei, vocês vão encontrar as diretrizes de todo o microsistema desse procedimento sumaríssimo, conforme estabelece a legislação constitucional. Então, a gente vai começar estudando a Lei 9099, e aí a gente vai estudar todo o procedimento dos juizados especiais cíveis e estaduais, e depois a gente vai apenas identificar as peculiaridades dos juizados especiais federais e dos juizados especiais da Fazenda Pública, ok? Então, vamos às diretrizes gerais. Tudo que for dito, estudado na Lei 9099, vai se aplicar às demais leis, obviamente, as demais leis que regem o sistema dos juizados, obviamente, naquilo que não confrontar. Então, vejam, o artigo 2º da Lei 9099/95 traz os princípios fundamentais que norteiam o microsistema dos juizados especiais. Destacamos o princípio da oralidade, onde nós temos nos demais sistemas um processo de tradição eminentemente escrita, desde as nossas primeiras legislações processuais, as ordenações, o regulamento e depois os códigos. Nós temos um procedimento de tradição eminentemente escrita, de atos escritos. No juizado, a principiologia é justamente ao contrário, ou seja, o juizado é regido pelo princípio da oralidade, em que facilita ou que traz a previsão da prática dos atos processuais de forma oral. A petição inicial, a contestação, o recurso de embargo de declaração, todos eles podem, obviamente, ser apresentados de forma escrita, mas no sistema tem toda a disponibilidade da prática dos atos de forma oral, obviamente muito mais econômico e muito mais célere o processo. Até porque o sistema dos juizados especiais, ele é identificado, idealizado para tudo se resolver numa única audiência, regido por outro princípio, que é o princípio da concentração dos atos. Então, tudo no juizado se desenvolve, pelo menos na concepção do legislador, numa única audiência de conciliação, depois instrução, depois julgamento. Então, como é um ato oral, a audiência, todos os atos a ele vinculados, atos de postulação, atos de realização de prova, tudo se dá regido pelo princípio da oralidade. Um outro princípio é o chamado princípio da simplicidade, ou seja, o legislador estabelece um procedimento simples, visto que o juizado ele é idealizado para aquelas causas, está lá na questão da competência, de menor ou baixa complexidade. O procedimento comum, ou a justiça comum, ela, querendo ou não, diante da complexidade dos atos, tudo aquilo que a gente não compreende nos assusta. Isso é uma característica natural do ser humano. E justamente por força disso, para aproximar o cidadão comum, principalmente aquele de menor poder econômico, da justiça, o legislador idealiza um procedimento simplificado. Porque quanto mais simples é o procedimento, mais ele vai ser compreensível para o cidadão. E aí vai aproximar o cidadão da justiça. Ele não vai ter medo mais da justiça. Mas pelo menos a vontade do legislador é essa. Chegar lá no tribunal, naqueles prédios nababescos, encontrar lá aquele bando de juízes de togados, de capa preta,
Isso muitas vezes assusta as pessoas que não estão no seu dia a dia, né? Aquele litigante habitual, não é o litigante eventual. Ao contrário, né? É o litigante eventual, não é o habitual. Ele está ali esporadicamente, é a primeira experiência dele. E isso assusta. Então, daí o sistema ser regido pelo princípio da simplicidade. Outro princípio também que rege o microsistema dos juizados é o princípio da informalidade. Ou seja, tudo que diz respeito à prática dos atos se faz da maneira mais informal possível nos juizados especiais. Vocês, pelo próprio artigo 13 da Lei 9099, vocês veem o desapego ao formalismo exacerbado do processo, quando o legislador fala que todo ato deve ser reputado válido, desde que atinja sua finalidade, ou seja, preservar as garantias e os direitos das partes. O que importa é que o ato tenha atingido a sua finalidade, independente da observância da forma. O artigo 19, tudo reforçando esse princípio da informalidade, diz que as intimações elas podem ser feitas por qualquer meio idôneo de comunicação. Então não traz aquele rigor da necessidade da intimação por oficial de justiça. Qualquer meio idôneo de comunicação, muito em voga atualmente, comunicação dos atos processuais por Zap, pelo Zap. Então, um meio idôneo que tenha atingido seu objetivo vai ser válido sem nenhum problema no juizado. Uma característica também da lei, e mais uma vontade do legislador no que diz respeito ao sistema atingir aquele cidadão de menor poderio econômico, então a expressa previsão do funcionamento dos juizados no horário noturno. Isso porque o cidadão comum, principalmente pelo sistema ser para tutelas de direitos de baixa complexidade, de menor potencial financeiro, é difícil o cidadão comum se afastar do trabalho para resolver essas pendências. Muitas vezes ele vai deixar de buscar os seus direitos porque não vai compensar ou vai trazer a ele um problema muito maior no seu emprego, ter que comparecer à audiência. Então, o legislador, pensando nisso, já possibilita que, de acordo, obviamente, com a organização judiciária de cada estado, haja a possibilidade do funcionamento dos juizados especiais em horário noturno, que aí o cidadão já sai do seu trabalho, pode ir à justiça resolver o seu problema. Um outro princípio estabelecido ainda no artigo 2º é o princípio da economia processual, ou seja, o microsistema visa o menor gasto possível de dinheiro, né, do contribuinte para fomentar a máquina judiciária. Não é por outra razão, como eu já falei, que os atos dos juizados são concentrados numa única audiência, ou seja, tudo se resolve, ou tudo pelo menos deveria se resolver num único dia. Isso traz economia, não só para o sistema, não só para o judiciário, como para a parte. Provas, por exemplo, como a prova pericial, que é uma prova extremamente cara no processo comum, ela tem conotações totalmente diferenciadas no juizado, justamente para baratear a produção da prova e torná-la acessível ao cidadão. Ok? Um outro princípio seria o princípio da celeridade, né? Que é um princípio norteador do processo de um modo geral, mas o legislador busca no procedimento dos juizados especiais conferir ao cidadão uma resposta tempestiva, efetiva, para a entrega da prestação jurisdicional, porque demorar, principalmente para o mais, ou melhor, o menos favorecido, muitas vezes pode significar para ele uma questão de sobrevivência. É R$500, mas que para ele é a sobrevivência dele. Então, né, tem que ser dada uma resposta mais rápida, mais tempestiva, justamente por quê? Porque esse procedimento ele é desenvolvido para atender a litigiosidade contida das classes de menor poder econômico, de menor poder aquisitivo. Não é por outra razão que os prazos nos juizados são prazos exíguos, certo?
não é por outra razão que o recurso nominado, que faz as vezes da apelação no juizado, é recebido no efeito apenas evolutivo, justamente para dar o quê? Mais efetividade e, obviamente, celeridade ao processo. Ok? Então, vista essa parte principiológica, vamos falar agora da competência, ou seja, quais são as causas que poderão tramitar pelo rito dos juizados especiais. Então, o artigo 3º da Lei 9099 estabelece um critério. Qual é o critério? Causas cíveis de menor complexidade que não exceda 20 a 40 vezes o salário mínimo vigente no país. Obviamente, na data do ajuizamento da demanda. Então, o legislador estabelece como critério de fixação de competência causas cíveis de menor complexidade, certo? Que não ultrapassem 40 vezes o salário mínimo vigente no país. Por força do artigo 1046 do novo Código, então também está inserida neste rol de competência dos juizados especiais estaduais as ações de despejo, né, são ações locatícias, são várias as modalidades de ação de despejo. Para o juizado especial, é apenas a ação de despejo para uso próprio. Se for outro fundamento, não é possível no rito do juizado. Da mesma forma, as ações possessórias sobre bens imóveis é possível tramitar pelo rito dos juizados especiais, desde que o valor não ultrapasse o teto estabelecido no artigo 3º, que é 40 salários mínimos. Então, tutelas possessórias de imóveis cujo valor econômico do imóvel não ultrapasse 40 salários mínimos. Se o valor economicamente do imóvel for acima disso, então não é possível o rito dos juizados especiais. A execução dos seus próprios julgados, a competência do juizado para executar os próprios julgados, seria diferente. E também títulos executivos extrajudiciais, desde que, obviamente, o valor do título não ultrapasse 40 vezes o salário mínimo. A própria lei, no parágrafo 2º, ela estabelece algumas causas que não podem ser processadas pelo rito do juizado. Então, ela lista lá, causas de natureza alimentar, ou seja, ações que buscam prestação alimentícia, condenação em alimentos, exoneração, revisional de alimentos, não podem ser processadas pelo rito dos juizados. As causas falimentares, as ações de falência, as causas fiscais e de interesse da fazenda pública. Lembre-se que estamos trabalhando em juizados especiais e estaduais, não é? É óbvio que a fazenda pública vai poder litigar lá nos juizados especiais da fazenda pública. As relativas a acidente de trabalho, resíduos, estados de capacidade e ao estado e capacidade das pessoas, certo? Uma ação de interdição, uma ação de divórcio, uma ação de separação, mas não podem também tramitar pelo rito dos juizados especiais, mesmo que essas ações tenham um cunho patrimonial, certo? Então, a vedação expressa do legislador sobre essas demandas que não podem ser processadas no juizado, mesmo que em alguma delas o valor economicamente envolvido seja abaixo do teto estabelecido pela lei. E aí, por força disso, há uma discussão que é de cunho eminentemente doutrinário, se esta competência do juizado ela é relativa ou ela é absoluta. Porque depende da premissa que você parte. Alguns, e aí o entendimento majoritário, considerável da doutrina, entende que o critério de fixação utilizado pelo legislador é o critério do valor da causa. Então, o critério do valor da causa, nós sabemos que ele se coloca em duas situações. Quando o critério de fixação de competência for abaixo do teto estabelecido, no caso dos juizados especiais, 40 salários mínimos. Então, se for uma causa abaixo de 40 salários mínimos, eu estaria diante de uma competência relativa. Ou seja, eu posso ir para o microsistema dos juizados ou posso ir para o procedimento comum ordinário.
é uma opção do autor. Ele vai naquilo que lhe for mais conveniente. Agora, quando o valor da causa for acima do teto estabelecido, então eu estou diante de uma questão de competência absoluta. Acima do teto, né, não é, o juizado ele é absolutamente incompetente, a não ser que a parte renuncie a essa possibilidade de renunciar ao crédito excedente. Por exemplo, meu crédito é de 50 salários mínimos. Eu posso ir para o juizado. Agora eu vou ter que renunciar a 10 para ficar dentro do teto estabelecido pelo legislador. Tranquilo? Outra parte da doutrina, e aí posso me referir ao professor Marinoni, entende que o critério de fixação não é o valor da causa, mas a razão da matéria. Quando ele fala as causas cíveis de menor complexidade. Então, o critério de fixação é em razão da matéria. Sendo em razão da matéria, seria uma questão de competência absoluta. Ou seja, se a minha causa é de menor complexidade, então eu teria uma tutela diferenciada. E aí a obrigatoriedade de ir pelo rito dos juizados especiais. Né? Como eu tenho tutelas diferenciadas com procedimentos diferenciados, adequados para aquelas tutelas diferenciadas, que seria o caso, né, dos juizados especiais. Embora sedutora, né, e muito subsidiada, a teoria do professor Marinoni não é, vamos dizer assim, o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, que entende que a competência é relativa. Tá certo? Vamos de frente. Os juizados especiais, ele é idealizado, ele é formatado para um único objetivo princípio, a conciliação. Certo? O juizado não é feito para instruir e julgar. Ele também instrui e julga, mas como consequência. O objetivo princípio do juizado é conciliar. Conciliação e arbitragem também faz parte, né, do rito dos juizados especiais, como veremos daqui a pouco. Mas o sistema é idealizado para a conciliação. Quando essa conciliação malogra, aí já está, obviamente, a solução do problema entregue ao Poder Judiciário, e aí ele vai instruir e julgar, mas como consequência, e não como fim princípio. Ou seja, as formas alternativas, aquilo que alguns falam de formas alternativas de composição de conflito, eles fazem parte, não é alternativa, já é da essência do rito dos juizados especiais, principalmente no que diz respeito, como já me referi, à conciliação e à arbitragem. Por isso que no microsistema nós já temos a previsão expressa da figura dos conciliadores, certo? Que serão preferencialmente bacharéis em direito, que exercerão a função de, conversando com as partes, não é, ver a versão de cada um e propor uma solução que agrade a ambos. E a arbitragem também faz parte dos juizados especiais e será exercida pelos juízes leigos, que são escolhidos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Certo? E em seguida voltaremos a falar mais um pouquinho sobre isso. Em relação à competência territorial do juizado, estabelecida no artigo 4º, essa sim relativa, territorial é relativa, então as premissas estabelecidas pelo legislador, primeiro, a regra do foro comum, ou seja, foro do domicílio do réu, certo? Pode o autor optar também, aí fica a critério do autor, escolher onde este réu, não é o foro do autor, é escolher o foro em que o réu exerça atividades profissionais ou econômicas, mantém estabelecimento filial, agência, sucursal ou escritório, tá certo? Se o objeto perseguido for uma obrigação, então o lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita é o foro competente do juizado, certo? E no que diz respeito às ações de reparação de dano de qualquer natureza, o objeto litigioso é a reparação de dano, então o foro competente aí sim, o foro do domicílio do autor
ou do local do ato ou do fato em que ocorreu a prática do dano. Em relação à capacidade, então nós temos uma premissa estabelecida no artigo 8º, que na verdade o que o juizado busca é trabalhar com aquilo que, vamos dizer assim, traga menos problemas ao processo. Então, quem é parte legítima para figurar como autor do juizado são as pessoas naturais capazes, certo? Pessoa jurídica, apesar de algumas exceções que eu vou dizer, não tem legitimidade para ser autor no juizado. Obviamente, pode ser réu, mas autor não. Autor são pessoas naturais capazes. Incapaz não pode ser parte no juizado, preso não pode ser parte no juizado, massa falida, insolvente civil não pode ser parte no juizado. Pode ser parte autora, né? Tudo que eu estou falando aqui é capacidade postulatória, capacidade para ser autor. Pessoas naturais capazes, jurídicas, algumas delas. Quais? Microempresas, organização da sociedade civil de interesse público, as chamadas OICIPs, e as sociedades de crédito de microempreendedor, certo? Então essas têm legitimidade para ser autora, obviamente decorrência de diplomas legais específicos que habilitaram elas para isso. Né? Pessoas físicas capazes e pessoas jurídicas. Fazenda Pública tem os juizados próprios dela, né? Os juizados federais e os juizados estaduais da Fazenda Pública. Nos estaduais comuns, né? Civil e criminal, na nossa expertise aqui, civil, então, pessoas jurídicas, elas não têm legitimidade para ser autoras, têm legitimidade para ser réis. Em relação a réus, né? Em relação à capacidade postulatória, ou seja, a necessidade a obrigatoriedade da presença do advogado, então nós temos uma peculiaridade no que diz respeito ao sistema dos juizados. Qual é? É porque nas causas cujo valor economicamente envolvido não ultrapassa, vai até, melhor dizendo, até 20 salários mínimos, dispensa-se a necessidade da parte se fazer acompanhar por advogado. Pela questão simples, isso muitas vezes corresponde à verdadeira barreira de acesso à justiça. Imagine uma causa de R$500. O advogado que receberia, vamos dizer, 20% de honorários, R$100. R$100 não vai pagar nem o deslocamento dele à justiça. Não é interesse, seria interessante a causa para o advogado, mas para a parte sim. E aí, se eu exijo a presença do advogado, eu estaria tirando da parte o acesso à justiça, por uma questão lógica. Então, o legislador estabelece a possibilidade da parte se fazer representar no processo sem a presença do advogado, certo? Nas causas cujo valor economicamente não ultrapasse 20 salários mínimos. Né? De 20 para cima, então aí é obrigatória a presença do advogado. E mesmo nessas situações em que há dispensa, né, presta atenção nisso, que há dispensa da participação dos advogados, isso vai até a sentença, certo? A partir daí, ou seja, a fase recursal, como recurso é um ato técnico, que vai enfrentar uma questão técnica, que é uma sentença, então a fase recursal do juizado, mesmo nas causas abaixo de 20 salários mínimos, é obrigatória a participação do advogado, certo? Esses juros postulando das partes, das causas até 20 salários mínimos, vai até a sentença. Depois da sentença, tem a obrigação da presença do advogado. No juizado, se eu tenho assistência judiciária gratuita, a expressa previsão disso, que deve ser prestada por órgãos instituídos junto ao JEC. Geralmente é uma parceria com as defensorias públicas, os órgãos núcleo de prática jurídica das instituições de ensino superior, que fazem esse convênio junto aos juizados para que possa prestar assessoria jurídica gratuita àquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado.
E aquelas pessoas que se apresentam sem advogado, porque a lei expressamente autoriza, o artigo 9º, parágrafo 2º da lei diz que o juiz deve recomendar, caso verifique que a ausência do advogado venha, mais na frente, a causar um prejuízo ou uma situação de desigualdade para a parte desassistida. Veja, o juiz não pode obrigar, não é a parte, não, você só vai ficar no processo com a presença do advogado. Não, a própria lei diz que ela tem a capacidade postulatória, mas o juiz pode recomendar, dizer, olha, não é interessante para o senhor nessa causa ficar sem advogado, contrate um advogado, ou então nós vamos nomear um defensor público para acompanhá-lo, tá? Mas se a parte não quiser continuar sem o advogado, não tem nenhum problema. Uma outra questão relacionada à capacidade postulatória é que a constituição do advogado, que todos nós sabemos que se faz através de procuração, a constituição do advogado pode ser feita através de um mandado verbal, novamente o princípio da oralidade. Então a parte reconhece o advogado na ata de audiência como seu advogado, dispensando assim a necessidade do instrumento procuratório. Ok? Então, de um modo geral, essa é a parte inicial, né, do microsistema do juizado. Vamos falar agora um pouquinho sobre o procedimento dos juizados especiais. Então, esse procedimento é um procedimento especial, é uma tutela diferenciada. Por quê? Porque eu estou diante de um direito material de baixa ou de nenhuma complexidade, né, cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. Então, não preciso ter toda aquela complexidade do procedimento comum. Eu vou ter aqui um procedimento especial, diferenciado, que já começa pela sua própria estrutura. Porque no juizado especial você vai encontrar dentro da sua estrutura a figura do juiz togado, a figura do juiz leigo e a figura dos conciliadores. O juiz togado é o juiz de direito, né, aquele que faz concurso público para juiz estadual e vai ser lotado no juizado estadual. Já o juiz togado, o juiz leigo e o conciliador são auxiliares de justiça, certo? Os conciliadores, preferencialmente, bacharéis de direito, e os juízes leigos, advogados com mais de 5 anos de experiência. Alguns estados da federação fazem concursos públicos para juiz leigo, certo? Mas ele não é juiz, não vai ser juiz de direito. Ele é um auxiliar de justiça, certo? E vai ajudar, obviamente, o juiz dentro das suas funções e também exerce a função importante de funcionar como árbitro, caso as partes optem pela arbitragem. E o conciliador, né, o nome já está dizendo, é importantíssima a sua presença, porque ele é justamente o objetivo princípio do juizado, que é justamente fazer com que as partes conciliem e evitem a necessidade da sentença. Ok? Em relação aos atos processuais, eu já me referi. Os atos processuais dos juizados especiais são realizados de maneira menos formal possível. O juizado é norteado pelo princípio da informalidade, tá certo? Só se registram os atos considerados essenciais. Todos os demais atos, certo, que não sejam essenciais ao procedimento, podem ser gravados por qualquer meio idôneo e depois do trânsito do julgado, essas gravações vão ser inutilizadas. Somente se declara nulidade, como também já adiantei, quando o ato não atingir a sua finalidade ou ocasionar prejuízo à parte. Ou seja, a forma é preterida. Não interessa se a forma foi observada. Se o ato atingiu a sua finalidade e não causou prejuízo, ele vai ser convalidado. A comunicação dos atos processuais no juizado se dá da maneira mais simples possível, tá? Qualquer meio idôneo, desde que obviamente não cause prejuízo, vai ser validado para a comunicação dos atos. Dispensa-se as cartas pregatórias. Por quê? Porque são atos burocráticos, né, que retardam o procedimento. Então o juiz liga para o outro juiz, o juiz oficia, o juiz passa um zap, passa um e-mail, ou seja, de forma mais simples possível, eles se comunicam e resolvem o problema.
Uma outra premissa estabelecida, justamente para facilitar o acesso à justiça, é a dispensa de custas, taxas e qualquer tipo de despesa para ajuizamento da ação nos juizados especiais. Não se paga absolutamente nada para ajuizar a ação, certo? As despesas serão suportadas na hipótese da parte recorrer e ser derrotada no recurso, tá? Quem perde no grau recursal, aí vai ter que pagar as custas, vai ter que pagar o preparo recursal, obviamente, né? Vai ter que pagar as custas e vai ter que pagar honorários de sucumbência à parte vencedora. Agora, se você perde no primeiro grau e não recorre, então você não será carreado aos encargos da sucumbência. E também para ajuizar a ação não lhe será cobrado absolutamente nada. Ok? Como já atingimos os 30 minutos, para o vídeo não ficar extenso, vamos continuar no outro vídeo, a aula 2, sobre o procedimento dos juizados. Valeu!